Por que será que políticos e burocratas sempre procuram por problemas que não existem? Este é o Visão Libertária. Este artigo foi sugerido e escrito por historiador libertário, revisado por Coreia com K e narrado por Rafael Dufrayer. Visando garantir igualdade de remuneração entre os gêneros, o Parlamento Europeu agora está forçando as empresas a serem transparentes quanto aos salários entre homens e mulheres. No final de março, o Parlamento Europeu aprovou medidas que visam combater a discriminação salarial de gênero, se é que isso existe. Como toda receita mágica de políticos e burocratas, a ideia é criar uma igualdade de remuneração forçada, na base da lei, entre homens e mulheres. Alguns dados de 2020 revelaram que as mulheres que vivem em países da União Europeia ganham em média 13% a menos por hora que os homens pelo mesmo trabalho. Assim, as novas regras permitirão aos trabalhadores terem acesso aos níveis salariais individuais e médios da empresa. Além disso, outras regras exigem que, caso uma empresa tenha ao menos 100 funcionários, ela será obrigada a publicar informações regulares sobre as diferenças salariais entre os gêneros. Caso ocorra um descumprimento de 5%, as empresas deverão negociar com os representantes dos funcionários, e se as regras não forem cumpridas, o violador pagará multas. Assim, os funcionários que se sentirem vítimas de discriminação terão esse direito a buscar uma indenização. Isso, com certeza, irá ter o efeito de aumentar a insegurança jurídica no trabalho com as funcionárias mulheres, já que elas apenas precisam acreditar que são vítimas de discriminação para criarem processos contra seus patrões. Essas normas, no entanto, precisam ser aprovadas pelo Conselho Europeu, que representa os países do bloco. Cabe citar aqui que a diferença salarial entre homens e mulheres é de somente 0,7% em Luxemburgo. Entretanto, em países como a Letônia, a discrepância chega a 22,3%. Mas existem verdades inconvenientes que não veremos nenhum político comentar. As mulheres, em muitos casos, acabam trabalhando em áreas de atuação que possuem menos risco ou mais conforto, diminuindo assim a sua remuneração média. Por isso, acabam tendo salários menores quando comparados aos homens, já que tendem a escolher serviços domésticos ou atuar na área da educação, secretarias e comércio. Além disso, as mulheres, quando têm filhos para sustentar, enfrentam o que chamamos de jornada dupla. Elas assumem grandes afazeres com as atividades domésticas e maternas, acabando por ter seu tempo limitado e não conseguindo empregos que exigem mais tempo e dedicação do trabalhador. Por isso, fica difícil para muitas delas focarem em planos de carreira que oferecem os melhores salários e também oportunidades de ascensão profissional. É óbvio que se essa história de que as mulheres ganham menos que os homens para atuar na mesma função fosse verdade, as empresas só iriam contratar mulheres. Afinal, toda empresa privada no modelo capitalista deseja maximizar seus lucros e economizar seus recursos. Além disso, existe uma competição entre as empresas por mão de obra qualificada, e tendo as mulheres as mesmas qualificações, elas sempre seriam priorizadas. Como consequência, veríamos um mercado de trabalho dominado por mulheres. O que muitos omitem é que homens tendem a escolher profissões mais perigosas, estressantes ou profissões que exigem mais tempo do funcionário. Esses empregos geralmente pagam mais que os outros que não oferecem riscos à saúde do trabalhador. Adicionalmente, algumas pesquisas chegaram à conclusão que as mulheres tendem a ter mais interrupções em suas carreiras profissionais, seja devido à gravidez, criação e educação dos filhos ou outras questões familiares. Elas acabam tendo menos experiência de trabalho que os homens, em média, o que significa salários menores. As mulheres ainda apresentam uma probabilidade 9 vezes maior do que os homens de sair do trabalho por motivos familiares. Outro exemplo é que os homens têm mais propensão a trabalhar por comissão, enquanto as mulheres tendem a procurar empregos que oferecem maior estabilidade. Obviamente, o primeiro caso apresenta maiores potenciais de ganhos. Todos esses exemplos citados são alguns poucos exemplos de tantos outros que influenciam nessa diferença salarial. A conclusão a que chegamos é: ou essas narrativas divulgadas pelos esquerdistas de que mulheres são desvalorizadas na mesma função são mentirosas, o que é provável,
Ou os donos das empresas fizeram um grande complô machista para beneficiar os homens em detrimento do próprio lucro, o que realmente seria uma teoria da conspiração. Essas estatísticas que mostram salários menores a mulheres são corretas, mas mal explicadas, omitindo vários fatores que justificam a diferença salarial em nome da defesa de uma narrativa feminista. De toda forma, é mais do que necessário trazer aqui a explicação da ciência econômica para o salário de qualquer trabalhador, seja homem ou mulher. Segundo os economistas da Escola Austríaca de Economia, o que determina o salário de um trabalhador é sua produtividade marginal, ou seja, o valor que ele adiciona à produção de bens e serviços. O valor econômico do trabalho é diretamente influenciado pela lei da oferta e demanda, que, em outras palavras, significa a oferta de trabalhadores disponíveis e a demanda de empresas que precisam de trabalho. Portanto, a lei que atua na economia não é discriminatória, ela vale para todos, e isso é totalmente ignorado pelos progressistas. Assim, numa economia capitalista, o salário será determinado principalmente pela produtividade do trabalhador, o que é a consequência das habilidades, formação profissional, comprometimento e experiência do profissional. O salário também pode ser afetado por outros fatores do mercado, como o aumento da demanda por trabalhadores em determinada área de atuação, ou a oferta disponível de mão de obra qualificada para um determinado setor. É claro que os defensores da liberdade e da livre associação entre indivíduos sempre devem defender a realização de contratos livres de imposições estatais. A verdade, como já falamos em vários vídeos do canal, é que as intervenções do governo, como as regulamentações trabalhistas e o salário mínimo, distorcem as condições de mercado e, por consequência, os prejudicados por essas legislações são os grupos mais fracos, os empregados. Essas leis também representam uma violação ilegítima do governo e mutuamente benéficas entre trabalhadores e empregados. Enfim, a liberdade de escolha individual e o livre acordo entre as pessoas, sempre com o respeito aos contratos, é o que permite a existência de uma sociedade verdadeiramente livre da tirania estatal. Se quiser saber mais sobre o impacto da interferência estatal no mercado de trabalho, assista ao vídeo "Se não fosse o Estado, os trabalhadores seriam explorados?", disponível aqui no canal. Mas, ao menos, podemos respirar aliviados. Afinal, a discussão ainda se mantém nos dois únicos gêneros existentes. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Um abraço e até a próxima.